sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu não sabia bem quando que isso ia acontecer. Recém-casada, eu saí do Rio de Janeiro, da casa dos meus pais, e fui para Madrid, na Espanha. Um belo dia, meu marido chega para mim, numa viagem de navio, e fala: amor, a gente tá indo para Madrid. E me deu um livrinho, sabe, desses que fala sobre a cidade. E eu tava lá, né, dentro do navio, não podia correr, para onde é que eu ia? E aí eu acho que ele pensou nessa estratégia e no final tomou meu coração, porque eu particularmente tenho um espírito muito livre. Eu acho que o mundo é muito grande, tem muita coisa boa que dá pra gente fazer e conhecer e se explorar e se aventurar. E foi nessa linha que a gente foi para Madrid. Eu, recém-casada, tinha acabado de sair da casa dos meus pais e o Bruno também. A gente nunca morou junto, antes nunca tinha feito test drive. Nada contra, mas a gente não preferiu viajar casado. E foi uma experiência muito legal desde o início. A gente estava curtindo. Sabe quando você viaja antes de viajar? Então, a gente estava fazendo isso. Nossa, como é que vai ser a nossa vida e tal? E como é que vai ser o idioma? Porque eu não falava o espanhol. E profissionalmente naquela época, eu estava saindo do mundo da moda que eu tinha acabado de entrar. Estava com a minha empresa de consultoria de imagem e estilo, porque sempre foi o meu mundo. Eu fiz comunicação social, eu sou publicitária de formação, mas sempre que eu estava estagiando ou trabalhando, desde o início da faculdade, eu pensava que aquele mundo de escritório era muito pequeno para o meu potencial criativo, e eu não conseguia ficar mais de 6 meses ou 1 ano. E é engraçado que até minha mãe me falava: filha, mas quero te contratar em grandes empresas que você está fazendo um trabalho bom, fica. E eu falava: não, mãe, meu coração não pede isso. E aí, quando teve esse convite da empresa do meu marido, nós fomos expatriados para a Espanha. E chegando lá, eu estava assim, um pouco acuada, né? Nossa, que lugar é esse? O que é que eu vou fazer aqui? Não conheço ninguém, eu sou super família, um dos meus principais valores é a família. E eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser isso? Imagina. Mas tudo bem, eu tenho Deus na minha vida acima de tudo e eu falei: vamos embora. Se é isso que ele está pedindo para mim, para o meu marido, nossa primeira casa vai ser em Madrid. E eu vou aprender e vou me virar e vou aprender o idioma, porque eu tenho muita vontade de aprender. O meu avô falava 9 idiomas, e então eu tenho uma lembrança muito viva, afetiva, emocional, de um grande homem que me inspirou muito, e eu, bem ou mal, segui ali, né, a primeira neta indo para os caminhos do mundo para poder se desbravar. Então, o Bruno começou a trabalhar e eu tava lá meio acuada ainda, né? Sabe aquele comercial de margarina? Que você faz a faculdade bem bonitinha, trabalha, faz estágio, depois você vai, casa, e depois do casamento você tem o quê? Bebês. E o que aconteceu comigo? Não vinha bebês. A gente casou, a gente foi lá morar na Espanha, mas estava faltando alguma coisa. Eu sempre tive esse sonho da maternidade. Eu, desde criança, para você ter uma ideia, eu tinha um quarto da Maria Eduarda, que era minha filha, que era um quarto pronto de um bebê, tipo, real mesmo. E isso estava lá no meu inconsciente. E quando eu cheguei na Espanha, eu me sentia assim: cadê? Cadê essa parte que tá faltando? Só que também o meu marido, né? Ninguém se torna mãe só por uma vontade, né? Você precisa do outro para que isso aconteça. E num casamento é importante você respeitar esses tempos. E no meu caso foi isso. O Bruno, o meu marido, ele falava para mim: calma, toma seu tempo, a gente vai ter
a nossa maternidade, mas não precisa ser agora. Então, eu, um pouco contrariada até na época, falei, ok, então o que eu vou fazer, né, da minha vida? Porque eu tenho que ter algum sentido. E eu tô num lugar incrível, sou jovem, sou inteligente e sou essa pessoa curiosa. Então, o que eu fiz? Eu fui para dentro, eu fui viver o melhor que a Espanha poderia me proporcionar. E eu sou tão grata a Madrid, a Espanha e a tudo que eu vivi, que eu posso te dizer que, assim, Deus sabe realmente de todas as coisas. Porque foi lá, foi o início de quem eu me tornei. Lá eu me descobri como pessoa, lá eu me descobri como a grande potência de força que existia em mim. Independente de estar perto da minha mãe, do meu pai, das pessoas que são as minhas pessoas pilares na minha vida, a minha base, a minha família primária. Mas eu construí com o Bruno uma mentalidade de que a gente, quando está junto com uma pessoa, a gente pode e deve se bastar um ao outro. Não necessariamente por uma visão egoísta, não é isso. Mas eu não tinha minha mãe ou meu pai ou as minhas amigas por perto para qualquer momento eu ligar e falar, ai, vem cá tomar um café, vamos se encontrar e não sei o quê. Nos dias que eu estava chateada, triste, com saudade, eu tinha que olhar para mim e dar conta desses sentimentos, porque eu não teria essa ajuda. Então, eu acho que posso dizer que a Espanha foi a minha segunda mãe. A Espanha foi, sabe aquele passarinho que a mamãe passarinha leva lá para o topo da montanha e ele tá com preguiça de voar e ela fala assim, peraí que eu vou dar um empurrãozinho? Foi isso que a Espanha fez comigo. Ela me pegou, deu aquele empurrãozinho para eu conseguir voar. Aí nesse voo, eu fui descobrir amigos novos, museus, vida, gastronomia, cultura. Eu fui me desbravar realmente, eu fui me conhecer. O que eu gosto? Qual que é a minha cor preferida? Né? Porque antes eu era uma menina que tinha o sonho do comercial da margarina. E aí, naquele momento, apesar do meu sonho ser latente, o Bruno não estava querendo a mesma coisa que eu naquele momento. Então eu fui, sabe, devagar, me provando, fui me saboreando, fui saboreando a vida. Então, a gente foi juntos viajar, a gente foi aproveitar como casal, porque existia um momento que depois iria chegar de uma maternidade. E sabe uma coisa muito engraçada? Quando o Bruno me convidava para algum jantar de trabalho dele, eu hesitava muito em ir. Por quê? Porque nem eu mesma tinha uma construção de identidade, ou seja, um entendimento meu do que eu era, porque eu achava que ser uma esposa de um expatriado era muito pouco para mim. Ok, que tem pessoas que se sentem felizes nesse lugar, mas eu não. Eu ficava, meu Deus, quem eu sou? Mas antes eu trabalhava. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato de muitas pessoas, às vezes, não estarem produzindo recursos financeiros, fazem com que elas se sintam inferiores e sem validação. Isso é uma coisa muito importante que eu queria conversar, porque, na verdade, o fato da gente ter uma vida, estar saudável, ter pessoas que nos amam já é o suficiente. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas o que a gente entrega de valor é simplesmente a nossa presença. Quando um amigo te liga e fala, nossa, ainda bem que eu pude conversar com você. Quando você dá um abraço em alguém que você ama. Quando você faz uma comida que vai alegrar o seu marido. Ou quando você recebe na sua casa os seus amigos. Isso não quer dizer com produção de dinheiro. Isso quer dizer que você existe. E que o fato de você existir, você consegue transformar várias coisas. E no meu caso, eu tinha essa insegurança. Eu não posso mentir. Era uma coisa que me torturava. Eu me sentia completamente sem valor, porque era o meu marido que estava aqui e eu estava perdida,
sem saber o que era o meu papel. Então, o que eu queria fazer? Me escondia. Então, eu tive um processo muito duro, que só quem mora fora vai entender o que eu tô falando. A gente tem dias que a dor da saudade é muito grande. Eu, por exemplo, tive momentos que eu chorei durante um mês inteiro de saudade da minha mãe. Então, é muito engraçado todos esses processos. A gente se entender como pessoa, a gente se entender como esposa, porque eu também tinha esse novo papel. Eu aprender a conviver numa cultura nova. Tudo isso ia somando. E quando tinha então um jantar, eu dizia, não, amor, eu não vou. Ah, mas por quê? Você vai conhecer pessoas novas, vai te fazer bem. Eu falava, não, eu não tenho resposta para o que as pessoas vão me perguntar. E o espanhol, de modo geral, eles são bem diretos. Eles vão direto na pergunta que eu corria e morria de medo, tá? Que é, a que te dedicas? Ou seja, vou falar um pouco espanhol. Me decían, hola Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Amanda, encantada en conocerte. Muy bien. ¿A qué te dedicas? E eu, como? Ou seja, naquela hora que eu me apresentava e que me perguntavam isso, eu gelava assim por dentro, sabe? Derretia. E não era fácil. E eu dizia, tô conhecendo a cidade, né? Tô aprendendo o idioma, mas isso era muito pouco para mim. Então, em um outro momento, eu peguei, saí pela cidade e falei, eu vou procurar alguma coisa que complemente o que eu gosto de fazer, que na época era trabalhar com a publicidade, associando a moda, e eu vou procurar uma pós-graduação, um master, como eles chamam na Espanha. Então, eu fiz um master de marketing de moda e luxo, que nessa hora me gerou uma potência enorme, porque eu não sabia que eu poderia, mas sim, eu pude entregar o meu melhor. Nessa ocasião, foi muito engraçado, porque como eu estudava o espanhol, eu ia para as aulas todos os dias, só que eu também não sabia se eu iria ser aprovada nessa escola, né? Porque o nível do espanhol precisa ser fluente por causa das provas e por tudo. Então eu tive que estudar muito, eu tive que estudar mais, eu tive que estudar. Se tivesse uma outra espanhola querendo entrar nesse curso, nesse master, porque você tem que fazer uma aplicação para entrar, eu tinha que fazer mais do que a espanhola, que já era com a sua língua mãe da Espanha. Então, eu estudei muito. Eu entreguei todo aquele meu vazio para estudar e competir realmente com elas, porque eu queria entrar. Então, na primeira parte das entrevistas, para fazer o master, eu tive que fazer um curso antes, para que eles vissem se eu estaria apta para aí sim conseguir fazer o master, que é o curso grande. Então, eu fiz um primeiro curso de fashion, de varejo de moda, que é o Fashion Retail, e essa parte de vitrine, de VM, visual merchandising e tudo. E depois sim, eu fui para o curso grande, porque eu tive aprovação, então deu certo. E aí eu fui para o curso, que é o Master de Marketing de Moda e Luxo, que foi uma experiência incrível, que me trouxe conexões, pessoas, me valorizou de novo como pessoa da minha identidade, como mulher, como potência criativa. Então eu saía, eu ia para o meu master, eu ia para a minha aula, eu me arrumava, eu via o mundo, eu saí daquele lugar acuada de uma menina recém-casada, chegando num país completamente novo, para me tornar uma mulher integrada com as atividades desse país, ou seja, vivendo uma vida. Lembra que eu falei que o Bruno estava aqui e eu estava aqui? Então, nessa hora, eu cheguei no mesmo lugar e aí sim eu pude me conectar com outras pessoas sem medo da resposta, sem medo do que fossem dizer que
Na verdade, nem iriam dizer nada, e estava na minha cabeça, tá? É importante a gente pensar isso. Quanto que a gente se limita na nossa cabeça, evitando coisas, situações ou até sonhos, porque a gente se sente um pouco na síndrome da impostora. E isso é muito interessante de observar, porque quantas vezes eu falei, não, mas eu sou só uma esposa, eu não posso estudar, eu não posso fazer, porque o que que vão pensar? O que que vão falar? Que eu também não estou cuidando do meu marido? Então, assim, eu pude perceber dentro de uma jornada de crescimento pessoal que eu podia fazer tudo. Eu podia continuar sendo esposa, eu podia continuar cuidando da minha casa, eu podia continuar estudando, eu podia continuar conhecendo a mim mesma, tendo os meus voos do passarinho de um jeito muito harmônico. Então essa foi uma história assim que eu tenho muita gratidão mesmo, porque a Espanha foi o lugar que me trouxe uma percepção de construção de identidade. E a gente precisa ter uma narrativa que faça sentido primeiro para a gente. O que na sua alma faz sentido para você, não na ótica e não na lente de outra pessoa. E eu demorei um pouco para entender isso, mas eu costumo dizer que não existe atraso ou tempo certo. O que existe é o tempo que você se permite na abertura do seu coração, até mesmo com os incômodos. Ainda bem que existem os incômodos, porque se eu não tivesse incomodada lá atrás com a pergunta do "a que te dedicas?", eu talvez não teria tido nenhum movimento. Então eu tive esse movimento de incômodo para conseguir encontrar as minhas respostas, que foi maravilhoso. Eu vivi passarelas internacionais, eu conheci grandes artistas, eu tive a oportunidade de ser inclusive escolhida pelos meus professores, pelos meus mestres, no lugar de outras alunas espanholas. Então essa é a parte da história que conta um pouquinho da Amanda, que sai lá do Brasil, da casa da mamãe e do papai, e vai voar lá para a Espanha e finalmente cresce de um jeito exponencial, imensurável, inimaginável para uma menina. O ano era 2015 e eu me transformei demais com essa jornada. O sonho da maternidade continuava, mas eu só guardei ele num lugar bem carinhoso para depois poder olhar para ele. E eu vou te contar sobre isso no próximo episódio.